O Templo de Salomão. Parte 12. No vídeo anterior, vimos que a construção do templo não era uma obra individual, mas uma cooperação entre muitos trabalhadores espiritualmente habilitados. Assim como Moisés contou com Bezalel, Aholiabe e os homens sábios para o tabernáculo, Davi e Salomão também receberam de Deus o padrão e a direção para a construção do templo. Davi recebeu a revelação, Salomão, o homem de paz, figura do Cristo ressurreto, foi incumbido de edificar. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Juntos, podemos levar a palavra de Deus ainda mais longe. Dando continuidade ao estudo sobre os que participaram da construção do templo, agora somos apresentados a figura marcante de Hirão, rei de Tiro. Vamos ao conteúdo. Hirão, o rei gentil de Tiro. A terceira pessoa mais importante com relação à edificação do templo foi Hirão. Hirão era amigo de longa data do rei Davi. Hirão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros, e pedreiros, que edificaram uma casa a Davi. 2 Samuel 5 verso 11. Enviou também Hirão, rei de Tiro, os seus servos a Salomão, porque ouvirá que ungiram a Salomão rei em lugar de seu pai, pois Hirão sempre fora amigo de Davi. 1 Reis 5 verso 1. Ele era gentil, um rei sírio e forneceu materiais para a casa de Davi. O nome Hirão significa brancura, nobreza, exaltação da vida. É significativo que Hirão fosse um gentil, contudo Deus usou este homem a fim de suprir os materiais para sua casa. Hirão também tinha homens habilidosos trabalhando com os homens de Israel. Filho de uma mulher das filhas de Dan, e cujo pai foi homem de Tiro, ele sabe lavrar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em pedras e em madeira, em obras de púrpura, de pano azul, e de linho fino e em obras de carmesim, e é hábil para toda obra de entalhe e para elaborar qualquer plano que se lhe proponha, juntamente com os teus peritos e os peritos de Davi, meu senhor, teu pai. 2 Crônicas 2 verso 14. Assim, israelitas e gentios trabalharam juntos, lado a lado, na edificação da casa do Senhor. Salomão, o rei israelita, especializado nos utensílios de ouro. Hirão, o rei gentil, especializado nos utensílios de bronze. Certamente isto aponta para a vinda dos gentios juntamente com Israel à igreja da nova aliança, o templo do Senhor, o corpo de Cristo. Efésios 2 do verso 11 ao 22. Os gentios não seriam mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos da casa da fé. Judeus e gentios se tornariam o material de Deus em sua casa espiritual após o Calvário e o Pentecostes. Hirão, o edificador sábio. O quarto homem destacado de forma especial é um outro Hirão. Manda-me, pois, agora, um homem que saiba trabalhar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em obras de púrpura, de carmesim e de pano azul, que saiba fazer obras de entalhe juntamente com os peritos que estão comigo em Judá e em Jerusalém, os quais Davi, meu pai, empregou. Agora, pois, envio um homem sábio de grande entendimento, a saber, Hirão-Abe. 2 Crônicas 2 versos 7, 13 e 14. E enviou o rei Salomão mensageiros que de Tiro trouxessem Hirão. Era este filho de uma mulher viúva, da tribo de Naftali, e fora seu pai um homem de Tiro que trabalhava em bronze. Hirão era cheio de sabedoria, e de entendimento, e de ciência para fazer toda a obra de bronze. Veio ter com o rei Salomão e fez toda a sua obra. 1 Reis 7 versos 13 e 14. Este Hirão, pelo que parece, era em parte hebreu e em parte gentil. Sua mãe era da tribo de Dan, juízo, e o marido dela era da tribo de Naftali, luta, esforço. Sua mãe ficou viúva e casou-se com um cidadão de Tiro. Por isto ela pode ser descrita como uma viúva de Naftali. Hirão era cheio de sabedoria e de conhecimento para elaborar todas as obras de ouro, prata, bronze, ferro, pedras, madeira e materiais, como também para a obra de ornamentação.
Ele especializou-se em fazer utensílios de bronze, as colunas de bronze, o mar de fundição, as pias e as outras obras de bronze também. 1 Reis 7 versos 13 e 14. O ponto principal a notar aqui é que Israel e o povo gentil estavam envolvidos no templo do Senhor. Porque este é um grande contraste em relação à edificação do tabernáculo de Moisés. A multidão de trabalhadores do templo. Nas seguintes referências observamos uma multidão de trabalhadores e cooperadores para a construção da habitação de Deus. Tinha também Salomão 70.000 que levavam as cargas e 80.000 que talhavam pedra nas montanhas. 1 Reis 5 verso 15. Sucedeu, pois, que, tendo acabado Salomão de edificar a casa do Senhor, e a casa do rei, e tudo o que tinha desejado e designara fazer, o Senhor tornou a aparecer-lhe, como lhe tinha aparecido em Gibeão. 1 Reis 9 versos 1 e 2. Estrangeiros em Israel. Os estrangeiros em Israel compunham um número de 153.600 pessoas. 70.000 tornaram-se carregadores ou os que levavam as cargas. 80.000 tornaram aqueles que talhavam pedras nas montanhas. 3.600 foram chefes oficiais que davam ordens ao povo em suas obras. Homens de Israel. Os homens de Israel escolhidos dentre as tribos totalizavam 30.000 pessoas. Destes, 10.000 foram enviados em seus turnos a cada mês para o Líbano. Adonirão, que significa meu Senhor é o Altíssimo, foi colocado sobre estes 30.000 em seus turnos. Formou o rei Salomão uma leva de trabalhadores dentre todo Israel, e se compunha de 30.000 homens. E os enviava ao Líbano alternadamente, 10.000 por mês, um mês estavam no Líbano, e 2 meses, cada um em sua casa, e Adonirão dirigia a leva. Tinha também Salomão 70.000 que levavam as cargas e 80.000 que talhavam pedra nas montanhas, afora os chefes oficiais de Salomão, em número de 3.300, que dirigiam a obra e davam ordens ao povo que a executava. 1 Reis 5 do verso 13 ao 16. Nesta multidão de trabalhadores do templo havia lenhadores, cortadores de pedra e escavadores, pedreiros, carpinteiros, peritos em toda obra. Todos os tipos de trabalhadores habilidosos, dispostos e talentosos estavam ali. Eis que, com penoso trabalho, preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro e 1.000.000 de talentos de prata, e bronze e ferro em tal abundância, que nem foram pesados, também madeira e pedras preparei, cuja quantidade podes aumentar. Além disso, tens contigo trabalhadores em grande número, e canteiros, e pedreiros, e carpinteiros, e peritos em toda sorte de obra. De ouro, e de prata, e também de bronze, e de ferro, que se não pode contar. Dispõe-te, pois, e faze a obra, e o Senhor seja contigo. 1 Crônicas 22 do verso 14 ao 16. Eis aí os turnos dos sacerdotes e dos levitas para todo o serviço da casa de Deus, também se acham contigo, para toda obra, voluntários com sabedoria de toda espécie para cada serviço, como também os príncipes e todo o povo estarão inteiramente às tuas ordens. 1 Crônicas 28 verso 21. A despeito de sua diversidade e da variedade de habilidades, talentos, dons e ofícios, todos operavam harmoniosamente para a edificação do templo do Senhor. O quíntuplo ministério dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres são os supervisores especializados na casa do Senhor. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte,
efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Efésios 4 do verso 9 ao 16, mas notadamente, Cristo, pelo Espírito, é o edificador de sua igreja. Os apóstolos e profetas lançam o fundamento da casa do Senhor, edificando de acordo com o padrão divino mostrado a eles. Os evangelistas, como cortadores de pedras e lenhadores, obtêm o material para ser preparado e embelezado para ajustar-se a esta casa. Os pastores e mestres, como pedreiros e lapidadores, cumprem o ministério de talhar e polir as pedras e tábuas para o templo santo de Deus. Os anciãos e diáconos estão envolvidos na supervisão e no serviço do templo do Senhor, cuidando do povo de Deus e servindo-lhes da forma que podem. A multidão dos crentes no corpo de Cristo, como pedras vivas de uma casa espiritual, também trabalham juntos para a edificação da habitação de Deus pelo Espírito. Conclusão: o tabernáculo de Moisés foi totalmente edificado pelos israelitas de várias tribos. Isto aponta para Cristo vindo para a nação escolhida de Israel. Em contraste, o Templo de Salomão foi edificado pelos israelitas estrangeiros gentios, o que fala da Igreja do Novo Testamento sendo edificada por judeus e gentios, estabelecidos em um único corpo, um único templo em Cristo. E embora a revelação do templo fosse entregue à nação hebraica, contudo, os gentios partilharam da bênção na construção deste templo. Gente de longe, isto é, os gentios, virá ajudar a construir o templo do Senhor. Então vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. E fala-lhe, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo, ele brotará do seu lugar, e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor, receberá a honra real, assentar-se-á no seu trono, e dominará. E Josué, o sacerdote, ficará à sua direita, e haverá entre os dois o conselho de paz. Essas coroas servirão a Helen, e a Tobias, e a Jedaías, e a En, filho de Sofonias, de memorial no templo do Senhor. E aqueles que estão longe virão, e ajudarão a edificar o templo do Senhor, e vós sabereis que o Senhor dos Exércitos me tem enviado a vós, e isso sucederá, se diligentemente obedecerdes à voz do Senhor vosso Deus. Zacarias 6 do verso 12 ao 15. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.